Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, como vocês estão? Eu espero que estejam bem, né? Então, eu sou a professora Samantha, estou aqui novamente para a gente fazer nossa aulinha de língua portuguesa, certo? Então, espero que vocês tenham separado já o materialzinho, organizado o ambiente, certo? Com os materiais do lado, que nós vamos usar logo esse nosso materialzinho, certo? Vamos lá? Estão prontos? Então tá. Nossos objetivos de hoje. Ler e compreender a história A Casa Sonolenta. Identificar no texto os sinais de pontuação, ponto final e vírgula. E reconhecer a ordem cronológica dos fatos na história. Então, olha nosso livro aí que nós já trabalhamos. Lembra desse livro? A Casa Sonolenta? Lembra que nós analisamos na aula passada sobre a capa do livro? E agora? O que vocês têm a me dizer então sobre a capa? O que vocês aprenderam explorando a capa? Que nós temos em destaque o nome, né, do livro, que é A Casa Sonolenta. O que mais? Nós temos dois nominhos ali do lado, que é o nome da autora, a Audrey Wood, que é a autora do livro, e o Don Wood, quem fez o que? As ilustrações. Lembra que a professora falou que é muito importante, não só o texto, mas também as figuras, as ilustrações dentro do texto, né? Aqui nós temos os personagens da nossa história, né? Nós já sabemos agora que é uma avó, que é um menino, que é o cachorro, né? O gato, o rato, a pulguinha, certo? E sabemos também, lembra que nós descobrimos, sem ler a história na aula passada, que o tempo estava chuvoso? Lembram disso? Então tá bom. Agora nós temos uma surpresa, nós vamos ouvir a história da Casa Sonolenta, mas de uma maneira diferente. Vamos ver? Então a professora trouxe para vocês aqui uma caixinha, e nessa caixinha, o que nós temos escrito aqui nessa caixinha? A Casa Sonolenta. Tá vendo que essa aqui é a Casa Sonolenta? Certo? Tudo bem. Então agora a professora vai virar. Olha o que nós temos aqui. Nós temos a cama, né? A cama da Casa Sonolenta, que nós já trabalhamos e vocês já conhecem, certo? Nessa casa tinha uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nesta cama tinha uma avó, roncando. Uma avó roncando. Numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima dessa avó tinha um menino sonhando em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse menino tinha um cachorro. Um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo. Em cima desse cachorro tinha um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse gato tinha um rato dormitando, em cima de um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. E em cima desse rato tinha uma pulga. Será possível? Uma pulga acordada em cima de um rato dormitando, em cima de um gato ressonando,
em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Uma pulga acordada que picou o rato. Ah, picou o rato. Olha o ratinho. Picou o rato. O que mais? Lembra da historinha? Que assustou o gato. Que arranhou o cachorro. Que caiu sobre o menino. E que deu um susto na avó. Pá, deu um susto na avó. Que quebrou a cama. Numa casa sonolenta, onde ninguém mais estava dormindo. Agora estão todos o quê? Acordados. Muito bem. Viram? Gostaram da historinha? Então agora, depois de nós escutarmos a história, a professora trouxe aqui, então, um pedaço do nosso livro, do nosso texto do nosso livro, porque o que a professora quer agora? A professora vai combinar com vocês. Preste bem atenção qual que é o nosso combinado. Então, a professora trouxe alguns slides de parte da história, não é a história toda, é parte da história. Mas vocês vão ter que ler com a professora, junto com a professora. Então, a professora vai ler devagar, para que todos leiam comigo. Combinado? Entenderam o combinado nosso? Então, vocês vão lá, a professora vai contar até 3. E aí a gente começa a ler juntos, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. Era uma vez uma casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nessa casa tinha uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Conseguiram acompanhar a professora? Vamos lá de novo. Continuando. Nessa cama tinha uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima dessa avó tinha um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa cama sonolenta, onde todos viviam dormindo. Conseguiram até aqui? Então vamos lá, mais um pedacinho. Olha o nosso combinado, hein, para ler junto com a professora. Em cima desse menino tinha um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, na cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse cachorro tinha um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Estamos quase chegando no final da leitura, junto com a professora. Vamos lá? Mais um pouquinho? Em cima desse gato tinha um rato dormitando. Quem sabe o que é dormitando? Dormitando é quando a gente acorda, cochila um pouquinho, depois acorda e cochila mais um pouquinho, tá? Em cima de um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Parabéns para quem acompanha a professora, né? Acompanha a historinha. Agora nós vamos continuar a história, mas de uma outra maneira, não mais lendo no slide, tá bom? Então agora nós vamos na bancada para fazer uma outra atividade com vocês. Então agora nós vamos continuar a nossa história, a Casa Sonolenta, mas de uma maneira diferente, tá? Então a professora tem aqui na bancada umas tarjetas, ó.
vendo? Onde nós vamos montar a sequência, terminar, né, a nossa história, fazendo uma sequência, bem como é da história. Vocês lembram? Vamos relembrar lá. Então, quando entra lá, depois do que nós vimos ali, que entra o rato. Lembra do rato? Quem chegou em cima do rato? Vocês lembram? Vamos começar com essa frase. E em cima desse rato, ajuda a professora aqui, ver onde está. E em cima desse rato. Aonde? Aqui mais para baixo, ó. Isso aqui, ó. Em cima desse rato, muito bem. E em cima desse rato tinha alguém? Tinha um bichinho? Que bichinho era esse? Um bichinho bem pequenininho? Isto, tinha uma pulga. Aonde que está tinha uma pulga? Está aqui no meio. Muito bem. Tinha uma pulga. Tinha uma pulga? Será possível? Será possível? Qual a frase aqui que tem um ponto de interrogação no final? Só tem uma frase aqui, ó, que tem ponto de interrogação. Será possível? Então, como ficou aqui até agora? E em cima desse rato tinha uma pulga. Será possível? Uma pulga o quê? Acordada. Onde está uma pulga acordada? É esse aqui? Não, esse não, né? Achamos! Muito bem, uma pulga acordada. Muito bem. Em cima de um rato dormitando. Agora todos começam com em cima, em cima, em cima, em cima. Vamos achar então a palavrinha rato, para a gente poder achar a frase certa? Em cima de um rato, muito bem aqui, ó, a última. Em cima de um rato dormitando. Em cima de um gato. Agora lembra da ordem? Um gato. Vamos agora achar a palavrinha gato. Em cima de um gato ressonando. Ótimo. Vocês prestaram atenção na história, né? Muito bem. Do gato. E depois, em cima de um cachorro cochilando. Olha aqui o cachorro. Isto. Em cima de um cachorro cochilando. Muito bem. Vocês estão conseguindo achar, né? Ótimo. Depois do cachorro, quem lembra? Em cima de um menino sonhando. Onde está o menino sonhando? O menino sonhando aqui, ó. Menino, joia. Em cima de um menino sonhando. Muito bem. E agora, depois do menino? Aqui é vocês se lembrarem da ordem, né? Da historinha. A avó em cima de uma avó roncando. Olha aqui. Essa primeira parte que nós terminamos. Vamos ler agora, ver como que ficou? Que vocês acharam a sequência? Vamos ler? E em cima desse rato tinha uma pulga. Será possível? Olha aqui nosso pontinho de interrogação, tá vendo? Uma pulga acordada. Agora vai vir as frases. Lembra que a professora falou? Que delas são separadas por vírgula. Cada frase que aparece é uma vírgula para separar. Então, uma pulga acordada, em cima de um rato dormitando, vírgula. Em cima de um gato ressonando, vírgula. Em cima de um cachorro cochilando, vírgula. Em cima de um menino sonhando, vírgula. Em cima de uma avó roncando. Certo? Muito bem, agora vamos continuar. Vírgula também aqui, a gente vai continuar, tá? A professora vai colocar aqui essa parte e nós vamos continuar para terminar a história assim, né? Vocês me ajudando como vocês fizeram agora. Tá? Então agora a professora vai pegar mais umas fichinhas aqui, vai colocar para vocês ajudarem a professora, porque vocês entenderam bem a história, né? Então agora é só a gente terminar de montar. Falta pouco para a gente terminar, certo? Então vamos ver aqui. Onde que nós terminamos mesmo? Em cima de uma avó roncando. O que vem depois em cima de uma avó roncando? Lembram? Que é aquela textinha que a professora falou de acumulação, que vai se repetindo? Então vem numa cama aconchegante. Onde está aqui numa cama aconchegante? Será que é nessa? Não é aqui, aqui é numa cama sonolenta. Não, então é aqui, ó. Isto, numa cama aconchegante. Muito bem. Agora sim, como vocês falaram antes, numa casa sonolenta. Ótimo.
Agora deu certo aqui, né? Vamos montando. Onde todos viviam o quê? Dormindo. Onde está? Aqui a primeira. Onde todos viviam dormindo. Muito bem. Então, aqui. Olha, então aqui nós terminamos. Aqui a nossa primeira parte. Olha que interessante. Então, aqui terminou a ideia dessa primeira parte. Tá vendo que tem um ponto final? Certo? Não é mais vírgula, agora é ponto final. Certo? Então, agora, nós vamos terminar a nossa história. Então, onde está uma pulga acordada? Onde está? Uma pulga acordada. Cadê a palavrinha pulga? Aqui, isto. Uma pulga acordada. Vocês lembram quem que a pulga picou? Que picou o rato. Isto. Então, que picou o rato. Uma pulga acordada que picou o rato. Muito bem. E depois, vamos me ajudando. Que assustou o gato. Cadê a palavrinha gato? Que assustou o gato, muito bem. Que assustou o gato. E depois, o que aconteceu quando o gato ficou assustado? O gato arranhou o cachorro. Que arranhou o cachorro. Olha aqui. Estamos quase terminando. Que arranhou o cachorro. E o que mais que aconteceu depois? Ah, ele caiu sobre o menino. Que caiu sobre o menino. Que caiu sobre o menino aqui no finalzinho. Isto. Vamos ajudando a professora a achar. Que caiu sobre o menino e depois deu um susto na avó. Onde é que está escrito avó? A última palavrinha, onde que é? Avó. Isto. Que deu um susto na avó. Muito bem. Isto. Que quebrou a cama. Qual que quebrou a cama? Aqui é a última. Isto. Que quebrou a cama. Muito bem. Numa casa sonolenta. Se repetindo. Lembra que a gente já trabalhou sobre isso? Sobre a repetição desse texto? Numa cama sonolenta. Agora a última. Onde ninguém mais estava dormindo. Vamos ver, então a professora vai ler agora essa última parte aqui com vocês. Tá? Vamos ver aqui. Então, uma pulga acordada que picou o rato, que assustou o gato, que arranhou o cachorro, que deu um susto na avó, que quebrou a cama numa casa sonolenta, onde ninguém mais estava dormindo. Viram aqui? Perceberam as vírgulas que nós já trabalhamos, né? E só aqui no final que nós temos daí o ponto final que acabou, né, a história. Certo? Joia? Parabéns, viu? Conseguimos montar o final, até o final da história já. Agora, vocês vão pegar o caderninho de vocês para a gente fazer uma atividade. Coloquem a data, o nominho de vocês completo. Um minutinho para vocês fazerem. Pronto? Então vamos lá. Você está preparado? Agora você vai copiar um trecho da história e pontuá-la. Nós falamos bastante sobre a pontuação, né? Então agora vocês vão pegar esse trecho e vão copiar no caderninho de vocês. Aonde tem uma linha ali vermelha, quer dizer que está faltando um sinal de pontuação, certo? Então vamos lá, vocês têm 7 minutinhos.
Terminaram? Conseguiram? Lembraram dos quais os sinais de pontuação? Então vamos corrigir. Nessa casa tinha uma cama, olha a vírgula. Uma cama aconchegante, vírgula. Uma casa sonolenta, vírgula. Tá vendo que ela está separando os fatos? Onde todos viviam dormindo. E olha o ponto. Terminou a ideia dessa parte da história? Tem um ponto. Certo? Entenderam? Fizeram certinho? Muito bem. Agora, lembra que na aula passada a professora vai aproveitar para corrigir a tarefinha da aula passada? Quem fez a tarefinha? Estão com a tarefinha aí? Então vamos lá corrigir. Vamos ler o trecho tirado do livro A Casa Sonolenta e completar com o sinal de pontuação que está faltando. Então aqui, nessa cama tinha uma avó, vírgula. Olhem lá na tarefinha de vocês, fizeram certo? Quem não fez, então apaga, né, e arruma, certo? Tinha uma avó roncando, vírgula. Numa cama aconchegante, vírgula, numa casa sonolenta, vírgula, onde todos vinham dormindo. Ponto. Terminou a ideia aqui, dessa parte, né? Então, fizeram certo? Entenderam bem essa questão da vírgula? Ela vai separando ali as frases, vai enumerando cada fato que está acontecendo, certo? Muito bem, então. Então, agora, nós vamos rever nossos objetivos para ver se nós conseguimos alcançar esses objetivos de aprendizagem. O primeiro, ler e compreender a história A Casa Sonolenta. Conseguimos? Conseguimos, né? Então, nós vimos de novo a contação da história, vocês entenderam, né, melhor, ajudaram a professora também, né, na interpretação, tá, da história. Identificar no texto os sinais de pontuação, ponto final e vírgula. Nós fizemos bastante ali, né, nas tarjetas, vocês me ajudaram, conseguiram ver bem, né, a função da vírgula e do ponto, certo? Reconhecer a ordem cronológica dos fatos na história. Conseguimos? Conseguimos, né? O que aconteceu lá no comecinho, nós somos na ordem. O que é a ordem cronológica? O que aconteceu primeiro e depois, o que foi acontecendo até terminar a história. Então, nós conseguimos também, né? Certo? Então, joia. Parabéns pela participação. Então, até a próxima. Fiquem bem e até lá. Tchau, tchau. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula de história com a professora Selma? Então, vamos lá para ver o que a professora trouxe hoje. Vamos ver. Vamos começar aqui, observando esta imagem aqui que a professora trouxe. Olhe bem esta imagem aqui, essa foto que a professora trouxe. Estão vendo lá? O que vocês acham? É uma foto atual? É uma foto antiga? O que vocês acham? Vocês acham que é daqui da nossa cidade? Vocês acham que é de outro lugar? Observem aqui as ruas, as casas, olha o formato das casas, olha lá toda a estrutura, janelas, as arvorezinhas bem aqui, ó, bem no meio aqui da avenida. O que vocês acham? Vocês acham que essa foto é daqui? Já vou respondendo para vocês que é. É daqui de Ponta Grossa, sim. É antiga? Vocês falaram o que é antiga? Por ser preto e branco e o modelinho ali das casas, a gente já vê que era um pouco antiga, sim. Da onde será que é esta imagem? Agora, olhe esta, segunda que a professora trouxe aqui para vocês. Mas por que a professora trouxe duas imagens de lugares diferentes? Vocês acham que é lugares diferentes? Não é lugares diferentes, é do mesmo lugar as duas imagens aqui. Observem e vejam, quem falou que realmente é daqui de Ponta Grossa, da nossa cidade, também acertou. Porque estamos falando aqui do mesmo lugar. Agora observem a transformação que teve de um lugar para o outro. Por isso que a professora trouxe as duas imagens para a gente fazer essa comparação, para vocês verem quantas coisas mudaram, o quanto se transformou. A gente observa pelas casas, aqui na primeira imagem, eram casas ali mais simples, ali observem as janelas como que eram. Nessa segunda imagem, a gente já vê aqui até prédios, nessa segunda imagem. A avenida da primeira imagem era uma rua ali de paralelepípedo, cara de pedra. Nessa segunda imagem aqui já é uma rua asfaltada,
toda movimentada, com bastante fluxo de carros. Observem aqui, ó, algumas coisas aqui que modificaram, mas se vocês forem parar para pensar bem, ó, a rua tá ali, só modificou essas coisinhas. As casas ali, que agora tá mais alto, mas tem uma coisa que eu quero que vocês olhem bem nas duas imagens que permanece, tanto em uma quanto na outra. Houveram transformações, mas tem algo aqui que está nas duas imagens. Olhe lá, olhe bem para as duas imagens. Estão olhando lá? O que vocês descobriram aí? Isto! Esse prédio branco aqui, ó, tá vendo aqui? É o mesmo. Por que será que ele continua aí? Porque ele faz parte da nossa história. Ele é um patrimônio histórico aqui da nossa cidade. Então, ele conta um pouco da nossa história aqui de Ponta Grossa. É a Casa Justus, esse prédio branco aqui, ó, que aparece nas duas imagens. É a Casa Justus. Lá atrás, no passado, vivia descendentes de imigrantes russo-alemães. Então, essa casa, ela tem uma importância muito grande para a nossa cidade. Ela é um patrimônio histórico. Por ela contar um pouco da nossa história, por isso que ela permanece aqui nesse mesmo lugar. Olha aqui, ó, tá vendo aqui as duas imagens? Então, vocês viram que sofreu bastante transformações, bastante mudanças, porém, o prédio branco, que é o que a professora está falando, é um patrimônio histórico, porque conta bastante da nossa história. Então, vamos para o nosso objetivo da nossa aula de hoje, que é entender o conceito de patrimônio histórico cultural. Teremos que ter atingido esse objetivo ao final da nossa aula. Aí o Pedro, nosso querido Pedro, nosso mascote, ele pergunta: o que é patrimônio histórico cultural? E vocês também aí em casa, não é, crianças? Devem estar perguntando: mas o que é isso, professora? Você falou que aquele prédio branco é um patrimônio histórico cultural, mas o que é isso? Não entendi. O Pedro também não entendeu. Então, vamos entender o que significa patrimônio histórico cultural. É tudo aquilo, acompanhe aqui a leitura com a professora, para vocês irem compreendendo. Vou ler bem devagar. Patrimônio histórico cultural é tudo aquilo que foi produzido, criado, praticado ou transmitido pelo homem ao longo do tempo e que tem uma importância especial para a sociedade. Então, aquela casa que vocês viram no slide anteriormente, ela tem uma importância muito grande para a nossa sociedade, para a nossa história aqui de Ponta Grossa. Aqui nessa imagem a professora trouxe o quê? Vocês conhecem aqui? É a Santa Casa. Isso, a Santa Casa que fica ali no centro, olha aqui. Então a professora trouxe essa imagem porque fica ali no centro, a maioria de vocês já conhece, o papai e a mamãe já conhecem, fica ali na região central. Mas estamos falando de patrimônio histórico-cultural e a professora traz a Santa Casa porque ela é um patrimônio histórico-cultural muito importante para a nossa cidade. Qual que é a importância dela para nós? A saúde. Ela foi a segunda casa aqui de saúde aqui da nossa região de Ponta Grossa. Pensem que ela começou a ser construída lá em 1907 e demorou 5 anos para ser construída. Pense, aí só em 1912 que foi finalizado a construção dela. Trouxe aqui a imagem da mesma Santa Casa para que vocês possam estar fazendo essa comparação aqui das duas imagens. Observem aqui ela lá atrás no passado. Observem que aqui, ó, a mesma estrutura que as janelas, esse alto dela aqui, até o relógio, tá vendo? Ó, que permanece, ela só foi um pouco mais ampliada. Mas é um patrimônio histórico, então ele tem que ser preservado ali, aquelas janelas, aí eles estão sempre lá conservando, reestruturando para que não se acabe. Então ela tem uma importância muito grande para a nossa cidade, por isso que a professora trouxe ela aqui para vocês estarem olhando. E a importância dela, qual que é? A importância para a saúde, como todos já sabem. Então,
ela deve ser o quê? Conservado. Olha, transmitido pelo homem, o homem fez ao longo do tempo, pensa que aqui lá no passado até hoje e que tem uma importância especial para a sociedade, para todos nós. Agora, vamos conhecer alguns patrimônios históricos por esse Brasil? Vamos ver? Então, observem aqui essa imagem que a primeira imagem que a professora trouxe do Cristo Redentor. Então, é uma imagem muito importante. Quando a gente fala assim, no Rio de Janeiro, a gente já lembra do Cristo lá no alto do Pão de Açúcar, não é verdade? Então, é um patrimônio histórico muito importante para a cidade do Rio de Janeiro. Trouxe aqui a cidade de Brasília, que também sempre está passando com bastante frequência ali na TV, ali o Palácio do Planalto, os Três Poderes. Então, veja aqui todo esse patrimônio ali de Brasília. E nessa terceira imagem, o Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco. Observem aqui como que são as casas, tudo coloridinho, bem bonitinho, não é verdade? Então, são patrimônios históricos, alguns que a professora trouxe aqui para vocês estarem dando uma olhadinha. Lá na primeira imagem, o que eu trouxe? O carnaval também é um patrimônio histórico-cultural. Lembra que a professora falou lá no conceito que pode ser produzido, criado, transmitido? Pois então, olha aqui nessa segunda imagem a capoeira e nessa terceira imagem a música gaúcha. A professora trouxe aí várias imagens para vocês de alguns patrimônios históricos aqui pelo nosso Brasil. Mas vamos conhecer alguns patrimônios históricos da nossa cidade? Vamos conhecer alguns desses patrimônios aqui da nossa cidade de Ponta Grossa? Vamos dar uma olhadinha? Veja lá a primeira imagem. Eu acho que a primeira imagem vocês já viram, né? É o Colégio Regente Feijó. Fica bem ali no centro, ali em frente da praça também. Ali uma escola, tem uma importância muito grande para a educação. Essa escola, o Regente Feijó, também é um patrimônio histórico. Observem lá toda a estrutura, toda a arquitetura dela. Observem ali as janelas, como que ela tem um formato todo diferente. Então, ela é muito importante ali para a nossa cidade. Se vocês perguntarem lá, talvez, para a mamãe, para a titia, talvez algum deles já tenham até estudado nesse colégio. Aqui trouxe também a lenda das pombinhas, que é muito importante. Onde vocês já viram essas pombinhas? Vocês se lembram? Na escola, talvez? Na bandeira da nossa cidade de Ponta Grossa tem as pombinhas lá, porque tem toda uma lenda lá contando que quando eles queriam construir a capela de Santana, aí os fazendeiros, cada um queria que construísse a capela na sua fazenda, aí para poder resolver aquele impasse, o que os fazendeiros fizeram? Amarraram lá uma fita vermelha na pombinha e soltou a pombinha. Aonde ela pousasse seria ali a capela de Santana. E aí foi o que aconteceu. Então, por isso que as pombinhas estão lá na nossa bandeira. Então, também tem uma história, né? Tem uma importância muito grande essa lenda para todos nós. E aqui nessa terceira imagem, o Cine Teatro Ópera, que também fica ali na região central aqui da nossa cidade. Que hoje é um teatro muito grande. Quem já teve a oportunidade de entrar lá e ver, tem aquelas escadarias, tem toda aquela pintura. Então, é muito bonito lá dentro, um prédio muito bonito. Hoje é um teatro, mas ele é cine porque antigamente ele era um teatro muito grande e as pessoas iam lá para assistir aqueles filmes. Sabiam, crianças, que lá no passado era tão chique as pessoas irem para o cinema, que quando tinha um filme lá no Cine Teatro Ópera, os homens se arrumavam todos bonitos, de ternos, todos elegantes, as mulheres também, todas bem arrumadas, faziam aqueles penteados maravilhosos e iam para o cinema. Que chique, não é verdade? Então, esses patrimônios, eles têm muita importância. Aqui o Cine Teatro Ópera, ele é muito importante para a nossa cultura, né? Para todos nós aqui. Então, agora que vimos aqui um pouquinho dos nossos patrimônios da nossa cidade, peguem lá o caderninho de vocês, peguem um lápis para poder a gente fazer a nossa primeira atividade. Coloque lá a data de hoje, olha aqui do jeitinho que está aqui na tela da professora. A data, o dia, o mês, o ano e o tema da nossa aula, que é Patrimônio Histórico Cultural.
eu quero que vocês coloquem lá. Número 1, copie. Vocês vão copiar essa frase. Patrimônio histórico-cultural é tudo aquilo que é produzido pelo homem que, devido à sua importância para a história, para a cultura e para a memória de ser preservado. Vamos lá, podem copiar. 5 minutinhos, crianças.
Copiaram? Joia! Fizeram com a letra bem bonita e bem caprichada? Muito bem, então vamos para frente. Falamos aí do que era patrimônio histórico, mostramos alguns da nossa cidade, mostramos alguns aqui da nossa cidade. E agora a gente vai entender que esse patrimônio histórico-cultural, ele tem diferentes tipos. E nós vamos mostrar para vocês agora o patrimônio histórico material, que são um deles. O que é isso? É tudo aquilo que existe materialmente falando e possui algum valor histórico e cultural que o dignifica de ser preservado, tombado e lembrado. Podemos destacar as obras de arte, monumentos, prédios e fotos. Então vamos compreender tudo isso que a professora leu aqui para vocês. Então a gente já sabe que patrimônio histórico é tudo aquilo que deve ter um valor muito grande para nós e para toda a nossa sociedade. Então ele tem que ser preservado. Ele é o que dignifica de ser preservado. Então ele é tão importante que tem que ser conservado e preservado. E aí a professora coloca aqui tombado, aqui entre parênteses, mas o que significa tombado? O que é um patrimônio histórico que foi tombado? Caiu? Será? Não. Então, tombado é um ato administrativo do poder público que eles fazem lá toda aquela papelada daquele monumento para poder ele ser preservado e conservado para que não se destrua, para que não chegue ninguém lá e fale assim, vamos derrubar tudo, vamos demolir tudo. Não, não pode. Então ele tem toda uma documentação do poder público para poder ele ser preservado e conservado. E aí ele mantém lá. Então, sempre vocês vão estar vendo que vai estar sendo restaurado, porque ele tem uma importância muito grande. Aí a professora trouxe a mansão da Vila Hilda, né? Que agora ela está fechada por conta da pandemia, mas está aberta normalmente para visitação. Uma casa antiga lá dentro, tem as paredes, né? Toda aquela arquitetura lá dentro, tudo muito bonito de se ver. Tem uma história. Essa mansão da Vila Hilda aqui, nas próximas aulas a gente vai estar conversando um pouquinho mais sobre cada patrimônio para vocês. Aqui a Casa da Memória, que também tem uma importância muito grande, porque foi a primeira casa de ferrovia ali no centro, então trouxe ali o trem, trouxe ali as pessoas, muito mais pessoas para a nossa cidade, a cargas que vai e vem, então, e com isso o desenvolvimento da nossa cidade. Então a Casa da Memória também conta muito da nossa história. O monumento sesquicentenário, olha aqui, ó, quando a nossa cidade fez 150 anos, sesquicentenário de 150 anos. Então, aqui esse monumento também tem uma grande importância aqui para a nossa cidade. Então, veja que a gente pode destacar aqui, ó, no patrimônio histórico-cultural, algumas artes, alguns monumentos, prédios, fotos, documentos. Dentro desses patrimônios, tem alguns que são móveis, tem outros que são imóveis. Por exemplo, essas casas aqui, a gente não pode tirar do lugar, não é verdade? Mas fotos a gente pode, pinturas a gente pode estar transportando, não é verdade? Então compreendemos aqui o que é patrimônio histórico material. E o imaterial? É aquele que se relaciona aos saberes e maneiras de se expressar. Podemos destacar a culinária, as festas populares, os rituais religiosos, os conjuntos de ditos populares. Então, observem ali que a professora trouxe o quê? A festa do divino. É um patrimônio histórico imaterial, a festa do divino. A festa de Santana, que normalmente tem, agora não por causa da aglomeração, mas é algo também muito importante. O artesanato, lembra que a professora falou do patrimônio que ele pode ser produzido, que ele pode ser passado de tempos em tempos, então são coisas que vai passando das pessoas lá dos nossos antepassados, vai passando de um para o outro, né? Essas culturas. A professora não é pontagrossense, mas a professora acha muito bonito a forma como que o pontagrossense fala, né? Algumas palavras que é característico daqui, da nossa cidade de Ponta Grossa. Olha a professora falando da nossa cidade, eu estou me sentindo na pontagrossense também, não é?
Então vamos lá. Outra atividade, segunda atividade, caderninho já está aí com vocês? Escrevam lá, número 2, patrimônios históricos. Então, eu quero que vocês façam 2 colunas, patrimônios materiais e patrimônios imateriais. Não precisam copiar esse balão, vocês já vão separar o que é material e o que é imaterial. Vamos lá, colocar tudo que está aqui separando, no material, na coluna do material e do imaterial. Vocês têm 5 minutos para fazer essa atividade, vamos lá?
Joia! Foi difícil? Então vamos lá para a nossa correção. Construções, colocou lá nos patrimônios de materiais? Joia! Depois, monumentos, falamos bastante desses monumentos lá anteriormente, dos patrimônios materiais. Acertaram? As cidades, mostramos até as cidades, lá mostramos o Rio, mostramos Olinda, Brasília, falaram das cidades também aqui nos materiais? Ótimo, a professora falou bastante. E nos imateriais? A dança, as festas, falamos lá da festa do Divino, da festa de Santana, as lendas, mostramos aqui a lenda das pombinhas nos imateriais, colocaram certinho? Ai, que ótimo! As músicas, o carnaval, trouxemos também a imagem do carnaval, anteriormente ali como os patrimônios imateriais. Isso! E as celebrações. Ótimo, acertaram? Parabéns, crianças, muito bom! E vamos ver se nós atingimos o nosso objetivo de hoje, que era entender o conceito de patrimônio histórico-cultural. Compreendemos? Entendemos? Sim! E a nossa aula acabou, crianças. Fiquem bem, se cuidem. Um grande abraço da professora Selma, bem apertado. Aperta, 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 aperta. Um beijo e até a próxima aula. Tchau! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de matemática com a professora Célia? Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma breve recapitulação de uma aula que nós já tivemos, que é a subtração com reagrupamento. Então, como que funciona a subtração com reagrupamento? Lembrando que a subtração é uma conta de menos. E uma conta de menos, ela tem em si aquela ideia de tirar, retirar, subtrair, diminuir quantidades. Então, quando nós temos aqui, né, armamos a conta, então como que vai ficar lá, né? Então nós colocamos cada número na sua ordem, né? Nós temos ali os 64 menos 18, os números que são unidades na ordem da unidade, os que são dezena na ordem da dezena. Então vamos lá. Percebam que o número 64, eu coloquei ele em material dourado, né? Fiz uma decomposição. Então olhem ali, eu tenho 4 unidades, que são os 4 cubinhos, e eu tenho as 6 dezenas, que são, na verdade, né, valem 60. Cada barrinha, são 6 barrinhas, cada barrinha vale 10, então se são 6, dá um número 60. Muito bem, então observem lá. 4, vamos olhar a coluna da unidade. 4, de 4 eu posso tirar 8? Não, porque o 8 é maior do que 4. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que emprestar uma dezena para a unidade. Essa dezena, essa barrinha da dezena, eu vou decompor ela em cubinhos. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, na verdade, é o mesmo valor, só mudou a representação. Vejam que agora eu tenho 14 unidades. Por isso que ali no 4 eu vou colocar o número 1 na frente pequenininho, né? Porque eu tenho 14 unidades. Muito bem. Agora, de 14 eu posso tirar 8? Posso. Vamos lá? 1. Ah, sim. Então, como eu emprestei uma dezena, então eu tinha 6 dezenas, eu ficarei agora com 5 dezenas. Agora a conta está organizada. Então, 14 tira 8 vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos cubinhos que sobraram? 6. Muito bem. Agora vamos para a dezena. 5 dezenas menos 1, eu tinha 5, eu tiro 1, vai ficar 46. E assim, então, nós conseguimos concluir a nossa subtração com reagrupamento. Agora, observem aqui que vocês vão copiar no caderninho de vocês, certo? No caderno. Essas duas operações aqui. E para isso, crianças, vocês vão ter 4 minutos para copiar e resolver. E aí a gente faz a correção, correto? Então vamos lá. Coloquem a data, tudo certinho, resolva aí as 2 operações para ver se vocês entenderam.
Muito bem, então vamos resolver lá a nossa subtração com o reagrupamento. Vejam que, observem que eu já coloquei os números na unidade e na dezena, tá? Então eu tenho 50 menos 23. Vamos trabalhar a unidade, sempre iniciando pela unidade. De 0, eu posso tirar 3? Não. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que emprestar uma dezena do 5. Se eu tinha 5, 5 menos 1, 4. Agora dá. 10. Eu posso tirar 3 de 10? Quanto que deu aí no seu caderninho? Quanto que você colocou? Muito bem, 7, né? E agora as dezenas. 4 menos 2, quanto que dá? Quanto que você colocou aí no seu caderno? Você colocou o número 2? Então eu formei o número 27. Muito bem, então a primeira operação nossa deu 27 da nossa subtração. Vamos agora para a segunda, também. Colocando unidade, embaixo de unidade e dezena. Começando sempre pela unidade. 6, eu posso tirar 7 de 6? Não, porque o 7 é maior. Então, quando isso acontece, o que eu tenho que fazer? Eu empresto uma dezena do 7 ali, que ele agora vai ficar valendo 6, como nós vimos ali no slide. Então, 16, tiro 7. Quanto que deu aí no seu caderninho? 9. Muito bem. Como eu não tenho número aqui para subtrair, então eu repito a dezena que está ali em cima. Então, deu 69. E dessa forma, nós concluímos mais algumas atividades, né? Mais algumas operações, e eu espero que vocês tenham aprendido. Beijo, fiquem bem e até a próxima aula.